Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, um podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Meu nome é Thiago Vicente e hoje estaremos falando aqui sobre o tema Por que é impossível existir uma Bíblia oficial? E entre os debatedores temos aqui os já conhecidos, Rômeu Rezende e Edinardo Ferreira. Então, para começar aí nesse tema aí, por que é impossível existir uma Bíblia oficial, eu queria perguntar aí primeiro, começar aqui, já vou fazer uma pergunta, mas vou pedir aí para eles se apresentarem e dar um olá a todos aqui, mas eu já passo aqui a palavra para o Rômulo já para ele se apresentar e já responder assim, onde é que está a Bíblia original? Rômulo? Sou de leve, eu participo aqui já há um tempo com vocês, sou aqui de Brasília, e é um tema bastante interessante para mim ter por ter formação em teologia, né, eu gosto bastante de tudo que se relaciona à Bíblia, e esse é o grande mistério, né, o que nós todos gostaríamos de saber, se a gente soubesse onde está a Bíblia original, nada dessas polêmicas existiriam e muitos problemas estariam resolvidos, né. Vamos debater hoje bastante a respeito disso, sobre existe alguma viabilidade, possibilidade, algum jeito de existir uma Bíblia unificada para todo mundo e a gente cuidar disso, coordenar isso a nível mundial e ninguém mexe nesse livro, é um livro que todo mundo concorda e está tudo certo? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Beleza. E Edinardo, dá um alô aí pro nosso pessoal. Bem, um alô para todos, né? Um abraço, é sempre bom estar aqui com quem nos escuta e também debatendo aqui com o Rômulo, com o Thiago, né? O Alex está viajando, tá de férias, merecidas férias. E um abraço aí para ele também, né? Então, sua primeira pergunta, né, Thiago? Cadê a Bíblia original, né? Isso mesmo. E o que eu fico pensando assim, lógico que falando aqui, para o nosso público já sabe, que a Bíblia original a gente não tem. Mas, para a gente começar a falar um pouco sobre essa polêmica, será porque é impossível existir uma Bíblia oficial, eu queria perguntar aí para o Rômulo e para o Edinardo aí, a gente talvez nunca vai ter uma Bíblia oficial, única, universal, porque a gente não tem uma Bíblia original, né, a gente não tem ali aquela os manuscritos originais de Moisés, de Oséias, muito menos nem menos de João, que foi um dos últimos a escreverem. Mas aí eu queria ver um pouco aí com o Rômulo, Rômulo e Edinardo, qual é a história, assim, dessas traduções bíblicas aí? Que vocês poderiam falar aí sobre qual é a história aí dessas traduções, dos cânos, da Bíblia, assim? A gente tem a Bíblia como um dos livros mais complexos do mundo, né? É o livro mais vendido, mais lido, também mais combatido, né? E várias coisas giram ao redor da Bíblia como um livro, como obra literária. Ela tem mais de 40 autores, pelo menos 3 idiomas nessas versões chamadas originais, né? Isso espalhado por um período de vários séculos. Essa expressão canônica da Bíblia foi sendo construída no decorrer do tempo e por várias vertentes, né? Dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. Então, há vários cânones estabelecidos. Nós, como adventistas, da via protestante, evangélica, né? A gente tem essa versão bíblica com 66 livros, né, a qual nós estamos acostumados desde sempre, pensamos assim, isso aqui é a Bíblia e acabou. Só que quando você começa a pesquisar um pouquinho mais, você vai descobrir que há um outro cânone dentro do catolicismo, vai haver um outro cânone dentro do ortodoxismo, né, que é uma outra vertente do cristianismo, vai haver outro cânone em outras vertentes do cristianismo, vai haver cânones diferentes dentro do judaísmo, há partes aceitas por uns e não por outros, há partes, enfim. Então é todo um mundo bastante complexo, né? E dentro disso tudo, trazendo essa pergunta
muito boa que o Tiago trouxe de cara para gerar a provocação e o pensamento, né? Não há nenhum manuscrito original da Bíblia, todos são cópias. Obviamente que algumas com mais tempo, né? Nisso, os chamados manuscritos do Mar Morto foram revolucionários aí na grande descoberta do século XX, por terem uma idade já bem avançadas, um estado bom de conservação, enfim, várias coisas trouxeram uma revolução nessa vertente do estudo arqueológico da Bíblia, né? Mas todos são cópias, né? Cópias e várias vertentes também, vários manuscritos, enfim. E no final das contas a gente tem gerado esse debate, né? Teve um gancho recente aí, aqui no nosso contexto aqui de Brasília, né? Que nós três somos aqui de Brasília. Eu tô mais ligado à Resenda por eu trabalhar na Câmara, porque é um deputado brasileiro, deputado da Bahia, pastor Sargento Isidoro, o nome dele é esse mesmo, tem duas profissões no nome, pastor e sargento. Lançou um projeto de lei no nosso Congresso brasileiro para proibir versões alternativas da Bíblia que se acrescente texto ao que já existe no que o projeto dele considera como cânone bíblico, que obviamente é o cânone evangélico. É um projeto que tem já uma limitação da própria Bíblia, né? O próprio Cristo fala no Evangelho ali sobre essa questão de se acrescentar, enfim, mas a gente precisa ampliar esse debate para podermos entender melhor sobre essas diferentes vertentes do texto bíblico e essa convivência que existe, e nós entendemos também essa diversidade de visões, até que ponto a gente pode conviver bem com isso, ou isso pode trazer alguma limitação no sentido dessa base teológica que nós chamamos de Bíblia, que é um conjunto de livros, né? Então, no final das contas, tudo que eu falei aqui sobre esse apanhado geral, literário, histórico, arqueológico, social, enfim, de tradições religiosas, faz a gente pensar na Bíblia como uma grande construção religiosa no decorrer do tempo, vinculada a um aspecto espiritual, que é o plano da salvação de Deus pela humanidade, né? Todo esse detalhe literário e tal, ele é muito importante, mas a gente precisa entender o cerne da coisa, e é este o ponto que nós estamos discutindo aqui hoje, sobre essa questão das várias versões da Bíblia e de como isso surge, como isso nos influencia de alguma forma. O Ednardo pode acrescentar mais algumas coisas da visão dele nesse sentido, e eu queria fechar a minha parte aqui falando que especificamente nesse contexto dessa notícia que a gente trouxe como gancho aqui para debater esse assunto, a gente tem que entender também o aspecto político da coisa, né? No nosso contexto aqui, de lutas aí, de pautas de direita, de esquerda, pautas conservadoras, progressistas, né? A gente vai debater algo bem profundo, no sentido aqui, que eu diria muito mais profundo até do que tem sido debatido no referido projeto de lei, na referida notícia, que a gente deve até colocar no link lá depois, tá? É interessante analisar, mas a discussão nesse sentido aqui no Congresso Nacional Brasileiro, ela é muito rasa, é muito limitada, provavelmente não vai avançar para algo muito sério até, né? Mas ajudou pelo menos a despertar o debate e estamos aqui conversando sobre isso, né? Bem, eu gostaria de começar pela primeira pergunta, né? Existe uma versão da Bíblia original, né? E por que que essa pergunta é tão importante, né? Porque se a gente tivesse uma versão, sei lá, essa versão esteve na mão de Jesus. Essa Bíblia, que esse livro, esse conjunto de papéis aqui, esse conjunto de papiros, esse conjunto de couros, esse conjunto de material é a Bíblia que esteve na mão de Jesus, ou na mão de Pedro, na de Paulo. Esse é o livro original. É em cima dele que a gente vai fazer um monte de tradução e tal, 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 tá? Isso por si só ainda nem era suficiente para o debate. A primeira coisa é o seguinte, gente. A gente tem que lembrar que os materiais com que eram feitos esses livros, na época, né? A gente chama de livro hoje, inclusive, na época tinha outros nomes, né? Era papiro, era couro de animais, era barro, no caso dos babilônios, né, escritas cuneiformes, os egípcios escreviam em paredes, né. Então, se você for ver todo esse tipo de produção escrita que tinha naqueles séculos, né, eram produções caríssimas e produções muito sujeitas a desgaste. Então, naturalmente, um papiro ou um pedaço de couro de animal com 2.500 anos, mais de 2.000 anos, até 3.000 anos, dependendo do livro, né, já se perdeu no tempo há muito tempo. Daqui a pouco a gente fala de Qumran um pouquinho, e lembrando sempre, hoje, quando você vai numa grande biblioteca, você vai num grande museu, e tem aquele livro lá com 300, 400 anos, ele só está inteiro
porque ele está debaixo de muito cuidado, não pode pegar umidade, as condições de sol são específicas também de luz para não estragar. Então, naturalmente, o material com que esses escritos eram feitos, naturalmente ele se perde no meio do caminho. Então, não vai se achar uma Bíblia, né, até porque daqui a pouco vai explicar um pouco melhor sobre o que é a Bíblia, que a gente conhece hoje, né. Então no sentido de páginas originais, um livro assim escrito: "Ó, esse aqui esteve na mão dos apóstolos e foi em cima dessa versão aqui que foi feita toda a Bíblia moderna", você não vai ter. Aí só observação sobre Qumran, tá. No caso de Qumran, foi um caso excepcional de preservação, né, entende-se que alguém 200 anos antes de Jesus e naquele período ainda, teve o cuidado de guardar vários desses escritos em potes que ficaram sob condições excepcionais e miraculosas, eu diria, de conservação, num lugar seco, que ninguém mexeu durante séculos, aquele lugar ficou isolado. Por alguma razão, aquelas pessoas deixaram aquelas obras lá, que eram caríssimas para a época, e não mexeram mais nela, e lá ficaram escondidas, talvez algum tipo de perseguição, ninguém sabe o que foi que houve direito, mas o fato é que elas estão lá. E essas obras ainda assim são excepcionais e mesmo assim elas não têm a Bíblia inteira que a gente conhece. Não é isso, Romeu? Então se você primeiro vamos conversar um pouco talvez sobre isso, né. Eu gostaria de deixar para você, Romeu e Thiago, o que é a Bíblia que a gente conhece e essas condições realmente físicas do material. Eu vejo que a discussão da Bíblia, ela vai para vários lados, né. A impossibilidade da gente ter uma Bíblia oficial, né, ela cai em muitas situações e umas até, que eu acho legal a gente discutir, é a ambiguidade, né, das novas traduções da Bíblia, né. Porque a primeira coisa, né, sobre essa questão da Bíblia oficial, né, o que eu vejo, assim, é que, para se definir a Bíblia, ainda teria que definir quais livros seriam, né. Ah, tá, então qual que vai ser a Bíblia oficial? Vai ser a Bíblia católica? Vai ser a Bíblia, protestante? Vai ser a Bíblia dos ortodoxos? Ah, não, a gente vai usar só o Antigo Testamento, vai ser o cânone judaico. E dentro disso, depois que você tivesse que definir os livros, você teria que definir qual seria a melhor tradução. Eu entendo, eu entendo o objetivo original da ideia de criar uma lei, né, que proibisse a alteração dos textos da Bíblia, mas o problema um dos problemas que eu já vejo, assim, de início, nessa questão de proibir alterar o texto da Bíblia, foram as evoluções que a gente já teve com as traduções da Bíblia, né. Depois a gente pode até entrar mais dentro, né, desse contexto, mas as pessoas tem um grupo, né, muito forte, né, que eles dão muito valor na ideia do texto receptus, mas se você parar para pensar que, igual o Edinardo falou, que o manuscrito do Mar Morto, que é uma das cópias, mas são as cópias mais antigas que a gente tem do Antigo Testamento, ela foi encontrada em 1847. Então, nisso você já consegue entender que as traduções da Bíblia que ocorreram depois de 1947, elas tinham como oportunidade utilizar o manuscrito do Mar Morto nas traduções. E lembrando de que, se a gente não tem o original e as cópias elas foram avançando ao longo do tempo, é esperado e estatisticamente também é esperado que as cópias mais antigas sejam mais parecidas com o original. Então, esse projeto que proibiria, né, alterar os textos da Bíblia, ele, apesar de ter essa ideia boa de tentar proteger um texto bíblico de algumas traduções desleais que possam criar coisas novas ou transferir, ou às vezes considerar uma coisa que no passado era pecado, agora esse texto não traz, também limite de que, ao acharmos manuscritos mais antigos, que a gente possa ter uma Bíblia
mais bem traduzida. Então, essas já mostram algumas dificuldades desse pensamento. E eu gostaria de perguntar aí pro Rômulo, para o Ednardo, aí a gente discutir um pouquinho aí, e as diferentes traduções da Bíblia aí, que mais que a gente pode que mais a gente percebe nessas diferenças entre versões mais antigas, modernas? Eu acho que a gente tem que ver primeiro o que você mencionou, Thiago, a diferença de cânone e versão. O cânone ele vai analisar isso daí que você mencionou, sobre quais livros entram, quais tradições são reconhecidas, né? E nesse ponto temos cânone protestante, católico, ortodoxo, as tradições judaicas, né? E aí dentro do ortodoxo tem várias, né, variáveis também, grego, russo, copta, enfim. E versões estão dentro de um mesmo cânone, né? A gente tem dentro do cânone protestante várias versões de vários idiomas, e dentro do idioma você tem essas variáveis. No nosso idioma, por exemplo, a gente tem uma muito tradicional que é a do João Ferreira de Almeida, Almeida Revista Atualizada, aí vem Revista e Corrigida, aí vem Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, né? Em inglês há várias, a King James é uma das mais aceitas. Quando a gente vai estudando idiomas, você vai vendo muitas nuances, assim, de significado, né. Eu nos últimos anos tenho me envolvido muito no estudo de francês, eu participo de um grupo tipo uma classe bíblica, assim, em francês, e a gente vê vários textos, assim, e as traduções francesas são mais antigas que as traduções em português, né, então às vezes você vê algumas nuances, assim, no salmo, no evangelho, num texto, e formas um pouquinho diferentes, não radicalmente diferentes, mas que mostram essas possibilidades diferentes. Então a gente vai ramificando a coisa, você vai encontrando muitas possibilidades, né, nesse sentido das nuances de significado, e oriundos dessa questão do que a tradição foi definindo, foi escolhendo, foi fazendo no decorrer dos séculos, né. E aí a gente vê essa grande dificuldade no sentido cultural, no sentido teológico, doutrinário, eclesiástico, de várias coisas, de se poder chegar a algo definido ali, unificado. Aí você fica pensando: "Nossa, mas então você está perdido no meio de uma miríade de coisas e não tem um texto ali central, uma verdade absoluta, e você não pode ter dogmas, né, ter coisas ali estabelecidas, doutrinas, enfim". Isso aí é bastante questionável também, porque a gente, nesse sentido, se você fosse exigir isso de um texto bíblico, você precisaria exigir isso também, por exemplo, de uma questão idiomática, né. Por que que não existe uma língua só para o mundo inteiro e todo mundo fala do mesmo jeito, e a gente não tem necessidade de traduzir nada de um lugar para o outro, nem nada? Porque o ser humano ele é muito complexo, ele tem experiências culturais diferentes, ele tem vivências diferentes, lugares diferentes, muitas coisas muito diferentes. E a expressão dessa coisa da Bíblia, e aí o Ednário perguntou sobre o conceito de Bíblia, né? Bíblia é um conjunto de livros. Então são vários livros, na verdade, né? A gente trata a Bíblia assim, isso aqui é um livro, é uma Bíblia. Na verdade, não é um livro, é praticamente uma biblioteca, né? E o termo biblioteca é próximo também do termo Bíblia, né? Então, é uma análise muito complexa que abrange várias variáveis mesmo, né? Muitas possibilidades, e isso foi se desenvolvendo no decorrer dos séculos, e chegamos a essa multiplicidade de versões e de cânones e de tradições que existem hoje. Mas a gente percebe todo um núcleo em relação a isso, nesse aspecto da ideia de um Deus que guia o seu povo no decorrer de um mundo em pecado, em problemas e em dificuldades. E quando a gente vai analisando tudo isso daí, a gente vai encontrando divergências, obviamente, divergências doutrinárias, divergências espirituais em vários pontos, mas a gente vai encontrando também esse núcleo que vai conduzindo. Quando a gente traz para esse ponto de versões e de possibilidades ali, a gente começa a estabelecer critérios. Se você já tem um cânone estabelecido, uma versão não vai poder mudar alguma coisa que estava estabelecida na origem daquele cânone, né? Então, você mudar o significado de alguma coisa, você alterar o que um texto numa língua original queria dizer radicalmente para uma língua contemporânea, dizer algo totalmente diferente, isso daí não vai ser uma versão honesta, né? Então, aí você tem uma série de critérios que vão avançando para que essas versões trabalhem em cima dessas nuances apenas de significado, mas não em mudanças radicais no sentido dessa interpretação do texto bíblico, né? Então a gente viu aí toda uma riqueza de temas literários, de temas linguísticos, né, de várias coisas que nos ajudam muito, muito mais ajudam do que prejudicam, no sentido do crescimento espiritual, no sentido dessa união. Quando eu falei desse grupo
que eu tenho sobre francês e tal, só como um exemplo, né, dessa questão de estudo de idiomas. A gente tem pessoas de várias vertentes religiosas, tem católico, tem evangélico, tem não cristão, enfim. E a Bíblia ela tem um alcance tão universal que, independente dessa questão de cânone, de versão, enfim, de tradução, essas verdades espirituais brotam ali e trazem toda essa união quando se está disposto a buscá-las, né? Então, acho que essa riqueza espiritual da Bíblia, ela supera toda essa questão. São pontos interessantes da gente poder debater, conversar e abordar, mas eu acho que esse princípio básico é o mais importante de termos em mente, de que a Bíblia é um livro guiado por Deus no meio das nossas características humanas para entrar na nossa vida como um livro transformador. É importante complementar também, né, primeiro, quando a gente pensa no cânone, né, que cânone, o que é o cânone? Existiam vários textos. Quando a gente pensa, por exemplo, em Qumran, havia outros textos, não apenas textos do que a gente considera Bíblia hoje em dia. Havia vários outros textos sobre diversos assuntos naqueles vasos, tá certo? E, com certeza, havia vários textos também de caráter religioso, tá bom? Mas aí depois eu acho que fica para outro programa essa discussão, mas em algum momento, digamos assim, os pais da igreja cristã, nos primeiros 100, 200, 300 anos, e lembrando que a gente tinha uma cultura diferente, tá, gente? Você tinha a igreja cristã com um ramo mais ali em Roma, você tinha uma igreja cristã com um bracinho ali mais para lá de Jerusalém, você vai ter também grandes pensadores ali no norte da África. Então, cada grupo desse que posta esse monte de texto foi tendo inúmeras discussões, né, para discutir quais textos seriam os textos que fariam parte daquela, digamos, daquela Bíblia, né, do que se chama de Bíblia hoje, tá? Lembrando que os cristãos também tinham que analisar os textos judaicos, enquanto a religião cristã, ela tem uma forte base nos judeus, que eram os primeiros cristãos. Então, espera aí, deixa eu olhar o que tinha de Bíblia lá na época dos judeus, e sendo que eles consideravam os textos sagrados, mas eu acho que esse aqui também entra, aquele ali também entra, esse aqui não sai, esse aqui parece muito bom, só que eu não sei quem é o autor, né? Eu não sei se era Paulo mesmo ou não era, não sei se era para quem foi que escreveu, qual o contexto. Então, realmente foram debates enormes só para discutir quais textos entrariam ou não na Bíblia. Foi como o Romeu comentou um pouco, né, sobre essa questão de quem formou o cânone, né. A ideia que a gente tem hoje de um livro, que você pega lá a lombada, né, e lá tem 65, 66 livros, não lembro agora quantos são exatamente, e a gente pegar naquela Bíblia, pegar ali, segurar e ter todo aquele texto no único objeto, isso é uma coisa, gente, de 1000 anos para cá, pouco mais do que isso para cá. Porque até então, na verdade, que você tinha uma série de rolos, uma série de textos, uma série de, como a gente comentou, outros materiais, e aquele conjunto de textos eram considerados os textos sagrados, tá? Então, só para a gente comentar rapidamente, um pouco mais a profundo, essa questão dessa seleção que gera um processo bem complexo, tá certo? E o processo de seleção também passava pela visão do que era cristão, do que não era, do que era a visão certa ou errada. Por exemplo, a Bíblia católica tem alguns livros que a Bíblia protestante não tem. Assim como a igreja cristã ortodoxa também tem livros que a nossa Bíblia também não tem. Então você já vê por aí que já tem essa discussão de quem entra ou quem não entra. E eu queria também dar mais uma comentada, que é o seguinte: o Roma também falou sobre tradução, né? E traduzir é uma coisa muito difícil. Eu lembro de muitos anos atrás, eu vi uma entrevista com João Baldo Ribeiro, um grande escritor brasileiro, e ele comentando que estava na Alemanha, estudando alemão, e um jornalista perguntou por que ele estava na Alemanha. Ah, eu estava estudando alemão e tal. E o jornalista teria perguntado: ah, você vai traduzir o seu livro para o alemão? Né? E ele começou a comentar: gente, uma tradução de um livro é uma coisa absurdamente complexa. Você tem que ter um profundíssimo conhecimento da língua original do texto e você também tem que ter um profundo conhecimento da língua para onde você vai traduzir. Se isso já é difícil de um texto, de um livro, escrito 40 anos atrás, tá? Em português para alemão, que são duas línguas vivas. São duas línguas que estão realmente aí na ativa, com centenas de milhões de pessoas que falam essas línguas, tá certo? E é tão difícil traduzir um livro, né, de uma língua para outro, e isso com um autor vivo, tá? Estou falando de João Baldo Ribeiro, que é um autor que está vivo. Desculpa, estava vivo na época da reportagem, desculpa. Então imagine você pegar um texto de 3.000, 2.000 anos atrás, tá certo?
cujos autores, obviamente, não estão mais vivos, tá certo? E cujas línguas também não estão mais vivas há séculos, tá? São línguas que já passaram por séculos de transformação, então por aí a gente também já coloca na sala mais esse bode, né? A tremenda complexidade que é traduzir um texto, mesmo que você tivesse hoje a tal da Bíblia original, que foi minha provocação no começo da minha fala, mesmo que um anjo trouxesse para mim agora a Bíblia e dissesse: "Ó, esse é o texto que estava na mão de Jesus e os apóstolos", ainda assim seria tremendamente complexo traduzir essa Bíblia. Não, e nesse pensamento, eu estava até lembrando aqui, né, da importância que é, né, a denominação, as crenças, né, as doutrinas fundamentadas não em um verso, né, justamente porque até nessa dificuldade de tradução e até traduzindo certo, entender os contextos culturais pode trazer sérios problemas, né, até falando aqui da igreja adventista, né, isso é um dos pontos aqui, principais, né, na questão de formação de doutrinas aqui na igreja, que é buscar vários textos, né, que corroboram sobre aquele pensamento. Então aqui a gente já passou aqui, né, pela questão aqui dos cânones, diferentes. Eu não sei se você gostaria de conversar um pouco, Romeu, que eu acho que é uma parte aqui interessante aqui da gente que mora no Brasil. O cânone católico e protestante, ele tem uma diferença. Um tem 66 livros, o outro tem 73. De onde vem essa diferença? Ela é nova, ela é antiga? Foi os protestantes que tiraram livros? Foram os católicos que colocaram depois? De onde vem essa diferença, no cânone? Muito bom, dá uma diferença de 7 livros, né. Eu não tenho isso memorizado, mas eu tinha uma época que eu sabia todos esses Macabeu, Sabedoria, Judite, são 7 livros. O cânone, ele remonta ao Concílio de Éfeso, né, e ali houve essa definição do cânone, e aí pouco depois vai tendo divergências no decorrer do tempo, e a Reforma Protestante vem já no século XV com uma nova visão de várias coisas, e algumas das divergências doutrinárias, organizacionais, eclesiásticas, apontaram para que alguns livros não continuassem por ali. A gente percebe aí o envolvimento de alguns outros fatores, né, que são, que eu vou dizer assim, inevitáveis de entrarem nesses debates, nessas questões sobre a definição canônica, que são aspectos políticos, são aspectos sociais, né, são aspectos de interesses que extrapolam esse próprio aspecto da época ali, da divergência de linhas teológicas, de interpretações e tal, né. Então isso acabou resultando nessa diferença, e isso se consolidou no decorrer dos anos, e hoje você tem esses livros diferentes. Até uma sugestão interessante para quem gosta desse tipo de estudos aí, né, dar uma pesquisada, eu sugeriria inclusive a Bíblia de Jerusalém, que é um texto muito bom, dá uma olhada ali nesses 7 livros diferentes, né, e ali você vai encontrar algumas coisas realmente assim meio assim chocantes, né, alguns relatos, que geraram polêmica na época e em que se optou por deixar esses livros de fora de o cânone que se tornou depois o cânone protestante. Mas toda essa questão, inclusive de debates relacionados a escrituras provindas do judaísmo, um ponto ali muito sensível da definição canônica, que é o início do cristianismo, né, e o próprio relato sobre a vida de Jesus, às vezes a gente pensa assim: "Ah, a briga é mais lá do Antigo Testamento, judeus e cristãos e tal", mas na verdade há vários evangelhos alternativos assim também, né, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, enfim. Então, assim, toda essa discussão, ela sempre vai ter um cerne na questão de se definir um cânone baseado em diferentes linhas, diferentes perspectivas. E aí depois também várias linhas teológicas, mesmo dentro da igreja cristã nascente ali, né, de, por exemplo, o arminianismo, depois veio as linhas ali que traçaram o caminho teológico que a igreja foi seguindo, alguns foram considerados heresia, outros foram incorporados como uma interpretação tradicional, geral, né, e a igreja veio evoluindo dessa forma. O catolicismo sempre teve isso muito forte dentro de si, da questão da tradição, né, do que o conselho, que depois foi se tornando algo centralizado, né, em Roma, né, no início não era bem assim, mas depois se tornou tipo um conselho de análise desses aspectos
bíblicos e teológicos e tal, e trazem todas essas discussões complexas, né? Mas no final a gente percebe que a gente pode observar isso não de um ponto de vista negativo, mas como algo que nos traz uma diversidade interpretativa, né? E que não é algo que precisa abalar a fé das pessoas. A gente pensa, então a nossa fé, ela não tem um fundamento sólido, né? Ela tem um fundamento sólido. E esse fundamento sólido, ele está muito relacionado, obviamente, a termos um livro dogmático, doutrinário, tudo bem, ok, tranquilo, a Bíblia é isso para nós, damos muita importância a isso, mas a fé, ela é mais ampla do que isso. O aspecto da atuação sobrenatural de Deus, ele vai além de qualquer registro histórico humano. Não me vejo de uma forma herética, por favor, não estou querendo desmerecer nenhum valor da Bíblia ou de qualquer outro escrito religioso, dogmático importante. Mas a fé é mais ampla do que isso, né? E a gente percebe que a atuação de Deus no decorrer da história, se ela não estivesse presente, o que isso sim anularia a nossa fé, a gente não teria Bíblia nenhuma hoje, né? A gente não teria nada hoje, porque isso foi algo tão combatido, bombardeado por todos os lados, que se não fosse algo guiado por Deus, não teria sobrevivido nada, não existiria nada, né? Mas nós estamos hoje aqui discutindo essa questão de diversidade, de escritos, de cânones, de versões, e não sei o quê, porque é algo que floresceu e que tem uma existência muito forte. E a gente percebe a atuação de Deus nesse sentido de conduzir, ainda que com todas essas divergências e essas diversidades também, mas a gente percebe que essa própria sobrevivência dessas muitas versões nos mostram a atuação sobrenatural de Deus para que a gente pudesse ter acesso a esse tipo de material, né? Então essa divergência católico, evangélico, ortodoxo e tal, a gente precisa olhar para isso como algo que mais nos edifique do que nos separe. E até fazer uma pergunta aqui para você, é o seguinte, você falou, né, essa questão, assim, de que apesar de termos versões, traduções, isso tudo, assim, não atrapalha a nossa crença na Bíblia como a palavra de Deus, mas isso acontece porque a gente acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, né. Eu acredito que para aquelas pessoas que acham que a Bíblia foi ditada por Deus, talvez essa pessoa esteja realmente preocupada em achar qual que foi a palavra que foi usada. Mas quando você entende que foi uma inspiração, nós começamos uma inspiração de ideias, a gente vê que apesar de não termos o original, a ideia sendo mantida, nós conseguimos achar os preceitos, os princípios, as ideias daquilo que a gente, deveria seguir. Lógico que também você não precisa ter medo de descobrir que: "Ah não, a Bíblia está errada, que não é pra gente amar o próximo, não é pra gente odiar o próximo", não, a gente não vai chegar nesse ponto dessas questões, mas na inspiração como ideia, a gente vê que isso na verdade traz até uma confiança maior na Bíblia, né, da gente ter várias cópias, várias traduções, e a gente conseguir fazer até uma árvore genealógica, né, você poderia dizer assim, de quem é o pai de cada cópia, e um dia chegar e falar assim: "Ah não, agora eu estou entendendo qual deve ser o original", porque a gente vai achando os errinhos em cada cópia, e a gente entende certinho ali os nuances maiores da Bíblia, mas que você utilizando uma Bíblia com uma tradução bem feita, tudo isso aí, você não vai perder o principal daquilo que Deus pede para que nós sigamos. É exatamente isso mesmo, a gente precisa estar atento ao princípio que rege, que está presente ali, né, a essência da coisa, porque muitas vezes a gente enfatiza esses pontos que separam e esquece dos pontos que unem. E nesse contexto aí de diversidade de cânones, de versões, de várias questões, a gente tem muito mais coisas que separam do que unem. Matemáticos até, né, você falou aí do cânone católico e do cânone evangélico, o católico tem 73 livros, o evangélico 66 livros, a diferença são 7, né, então dá ali 10%, 12%. É pouco, são chamados livros deuterocanônicos, né, houve uma divergência disso. Eu mencionei aqui, eu acho que é o Concílio de Éfeso, né, que ele me referiu ao Concílio de Nicéia, que abordou muito sobre esse ponto, e depois lá na frente tem o Concílio de Trento, já no contexto da Itália, da Igreja de Roma e tal, no século XV, que reforça
essa questão dos 73 livros como cânone católico, e os protestantes não aceitam esse ponto aí, e continua existindo essa divergência, né. Então, assim, dentro do que você falou, a gente não vai encontrar esse tipo de coisa, um apontando para um lado de amar, outro para o lado de odiar e tal, né. Mas quando a gente observa os pontos que unem e como a gente pode conviver melhor com as diferenças, ainda que um não aceite o que o outro aceita, né, a gente aprende com isso e pode crescer com isso. E eu percebo que a essência dessa diversidade está justamente aí, né, da gente poder aprender com isso, com as diferentes visões de mundo, com as diferentes formas de interpretar, ainda que toda a evolução histórica de séculos e tal tenha chegado a essa separação, essa divergência, a gente tem como conciliar isso daí, o próprio verbo conciliar deve vir da palavra concílio, né, de reunir, de conversar, de debater, de se estruturar melhor, aprendendo a respeitar a opinião alheia, ainda que não a aceite, mas a respeita, a ouve e cresce com isso, né. Se a gente tivesse isso, muitos problemas poderiam ter sido evitados e a gente não teria essa visão de querer ter um livro único, assim, formatado de uma forma que somente eu aceito, que o outro aceita, né. Eu acho que esse ponto aí é crucial para a gente poder conviver melhor e aprender melhor uns com os outros, né. Acho que o Ednei pode acrescentar mais outras formas de ver isso daí e de trazer novas visões também nesse ponto. Eu queria comentar também que a gente está falando de língua, né, de comunicação, então e outra informação importante, tá, algumas traduções da Bíblia, alguns termos bíblicos, são complexos de serem traduzidos pelos profissionais, e uma coisa importante, uma observação também, mais outra, tá. Geralmente, quando a gente fala em tradução de Bíblia, estamos falando aqui de dezenas de profissionais altamente gabaritados, de maneira geral assim funciona, que explora aquele texto até a última consequência. Então, geralmente é um texto muito revisado, você tem inúmeros pesquisadores, e em cima disso, por que eu estou comentando isso também? Porque se você congelar uma versão da Bíblia, ela é complexa por várias razões. Primeiro, muitos termos da Bíblia, eles não são plenamente conhecidos pelos tradutores. Algumas expressões ainda geram confusões e dúvidas a respeito do seu significado. Por exemplo, sei lá, o Romeu, antes de gravar com a gente, ele falou assim: "Galera, eu não sei se eu acho que eu vou conseguir colar com vocês hoje", ele falou essa expressão. "Eu acho que hoje eu consigo colar com vocês". Colar é uma expressão que eu aprendi esse ano, na verdade esse mês, que significa: "Eu acho que conseguirei estar com vocês", tá bom? Então eu imagino que muitas pessoas que nos escutam nem conhecem essa expressão, "vou aí colar com vocês", tá bom? Exemplo, tá? E antigamente na Bíblia também você vai ter expressões, eu não estou falando de gírias, havia expressões que as pessoas usavam, que ou textos ou palavras, que muitas vezes o autor ele se encontra com essa palavra, com esse texto, e ele não sabe se ali é o significado primário, secundário, terciário, às vezes ele não sabe se aquele significado é aquele, nem significa aquela palavra, então por aproximação ou por ideia, ele tenta dar uma tradução para aquela palavra, tá. E às vezes com outros textos que aparecem, outros manuscritos que são descobertos, descobertas arqueológicas, descobertas culturais, ou com outras ferramentas, aquele tradutor entende: "Opa, esse texto aqui na verdade não significava isso, significava aquilo", tá. Então eu vou aprimorar essa tradução. Então, na verdade, a Bíblia, note, ninguém está falando que a Bíblia está mudando, tá. Eu diria que 99,9% da Bíblia não vai mudar por causa disso. Mas sempre tem aquela palavra, aquele tema, aquela expressão outra, que pode ser influenciada a título de tradução para ter uma melhor expressividade, tá bom, com algum novo estudo, com alguma nova descoberta, tá. E a nossa língua também muda. Então, por exemplo, há palavras, eu estou tentando procurar alguma agora aqui que não seja tão pesada, mas vamos assim, há palavras como, por exemplo, há palavras que perderam o sentido. Pronto, eu vou dar exemplo aqui. Caiu a ficha, um exemplo bobo aqui, tá, caiu a ficha. Até 20 anos atrás, a gente falaria: "Nossa, agora que caiu a ficha, agora que eu entendi, agora que eu liguei o ponto". Hoje em dia, um jovem de 20 anos nunca viu uma ficha telefônica na vida dele. Ele nem sabe o que é isso, tá. Então, por exemplo, veja, a língua mudou, tá, a língua mudou. A língua que a gente se comunica hoje mudou. Então, na hora que você tenta congelar um texto, é muito perigoso, porque você de um lado atrapalha novos entendimentos de alguns textos, tá, porque
Com o tempo os pesquisadores vão se aprofundando melhor naquela palavra, e do outro lado, a nossa língua cotidiana também evolui o tempo inteiro, tá, o tempo inteiro a nossa língua está evoluindo. Então só ainda na tradução, isso por si só já é uma dificuldade a mais, com a ideia de você ter uma tradução oficial ou congelada, né, da história. E isso que o Edinaldo falou até me fez lembrar, né, que quando você estuda nessa questão das traduções bíblicas, né, eu lembro quando eu li sobre elas, você já divide em 2 grandes grupos, né, de tradução, que são as traduções e o Rommel pode até entrar mais nesse assunto aí, que ele domina mais essa área. Você tem as traduções literais, né, a pessoa vai lá e tenta traduzir o que o palavra por palavra, e tem a tradução pela ideia. Você lê e fala assim: "Qual que era o objetivo dele falar?". Um exemplo que a gente tem muito nisso só é aquela Almeida Corrigida Fiel, que é literal. Nós temos a Nova Versão Internacional, que ela tenta trazer a ideia, e a pessoa, eu não sei, né, às vezes você pode ter a ideia de que: "Não, mas a gente precisaria ter uma tradução, uma bíblia oficial e tudo, ia resolver muito problema". Eu não sei se resolveria problema, porque talvez para a pessoa que está fora um pouco das discussões, mas pegar 2 grandes grupos protestantes aqui, né, nós temos aí o arminianismo e perdi a palavra aqui, são os arminianos e os São calvinistas, né? calvinistas, o nome aqui, os arminianos e os calvinistas. Eles utilizam os mesmos textos e um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, porque são as interpretações daquelas mesmas palavras, usando as mesmas bíblias, a gente chega em ideias diferentes. Você pode ver aí a quantidade de denominações que a gente tem no protestantismo. Aí, às vezes, você pode ser, às vezes, católico, né, que está escutando a gente e falar assim: "Ah, por isso que a igreja católica está certa". Mas está certa em quê? Em um pequeno grupo ser o detentor da interpretação? Ah, tá aí há 400 anos, quando essas pessoas morrerem e vão nascer outros. Aí essa pessoa também não pode esquecer que até mesmo dentro do catolicismo, as interpretações elas são um pouco dinâmicas, né, até recomendo aí você procurar um pouco aí sobre marianismo, né, o que as diferenças que já aconteceram na ideia da função de Maria para os católicos em questão temporal, como a Igreja Católica entendia Maria há 500 anos atrás e agora, e também até localmente, né, se você pegar aí os padres americanos e os padres, por exemplo, brasileiros, o que cada um pensa. Então, até nisso mostra que interpretar um texto já é uma atividade complexa para você tentar definir de que há uma tradução única resolveria o problema. Outra coisa aí que o Rommel também conhece bastante, até mesmo uma lei escrita em português há poucos anos atrás, você vai pegar juízes que interpretam diferente aquilo que foi escrito. É exatamente isso aí mesmo. A questão linguística é complicadíssima, né, e tem todo esse aspecto histórico aí que o Ednardo falou de línguas até que, né, o hebraico bíblico ele não é totalmente diferente do hebraico moderno, enfim, latim, né, várias coisas aí que se perderam, enfim. Um outro ponto é, se existisse uma só coisa unificada e tal, você iria exterminar vários pontos divergentes, você teria um ponto positivo, beleza, mas você teria menos pessoas agregadas e tal, né, àquela fé. Então a gente percebe que essa diversidade ela pode ajudar nesse sentido também de ter esses pontos de vista diferentes, mas que há pessoas que se agregam, que se incorporam, que participam ali. Essa questão dos tipos de versão tem esse ponto também mesmo. Tem algumas que são mais livres, né? Mais interpretativas, assim, mais poéticas e tal, e que tem até aplicações mais devocionais e tal, né? Não tanto de um estudo mais aprofundado, de um contexto literário, teológico, doutrinário, até mesmo eclesiástico, né? Coisas assim mais suaves, determinados tipos de versão
que tem até um objetivo diferente nesse sentido. Mas aí a gente já está dentro de uma delimitação ali bem tranquila, né? Bem tranquila, dentro de um cânone, dentro de um idioma, dentro de um cercadinho ali bem mais tranquilo, né? Quando a gente iniciou essa conversa nossa aqui, a gente trabalhou em divisões muito mais complexas, né? Quando você tem os 7 livros diferentes que a gente falou de católicos e evangélicos, você tem um volume maior de possibilidades, de divergências, de problemas ali, né? Essa questão das versões mais poéticas, mais livres, e uma coisa assim um pouco mais tranquila, ainda que haja também as suas complicações, os debates ali, as conversas, né? Mas ela é um pouco mais suave nesse sentido. A gente percebe que essas consequências práticas, né, elas se tornam um pouco mais limitadas, né? Tem 1 milhão de denominações, de igrejas e tal, coisa, mas a gente percebe que no final são pessoas ali mobilizadas dentro da sua fé e que realizam muitas vezes um impacto na vida das pessoas que transcende até o próprio aspecto espiritual, né? A gente vê vidas transformadas, pessoas com um estilo de vida mais tranquilo, mais pacífico, mais solidário, mais comunitário, né? E a gente percebe muitos benefícios, inclusive do ponto de vista social, da transformação da vida dessas pessoas, que se as pessoas não estivessem dentro daqueles grupos religiosos ali, elas poderiam ter um estilo de vida completamente diferente. E o que faz a diferença em tudo isso é a Bíblia como um livro de atuação, de transformação, de mudança espiritual na vida dessas pessoas. Então, todos esses debates do mundo teórico, teológico e doutrinário e tal, isso é interessante, é legal, é bacana, traz muito crescimento do ponto de vista intelectual, né? Mas quando a gente desce ali no nível prático mesmo da coisa, a gente vê poucas limitações, poucas diferenças e, pelo contrário, a gente vê mais pontos em comum e resultados práticos muito parecidos de grupos religiosos totalmente diferentes, né? Você vai pegar um exemplo, recuperação de dependentes químicos. Qual a diferença se uma instituição é católica, é evangélica ou é espírita, né? Você recuperou a pessoa ali do mundo das drogas, vai fazer diferença se a Bíblia dele tinha 7 livros a mais ou a menos, enfim, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu acho que quando a gente olha para o aspecto prático da transformação que a Bíblia como um livro traz para nós, isso é pouco relevante, né? E aí, puxando lá no começo da provocação original da nossa conversa aqui hoje, você jogar um projeto que tente unificar, que tente limitar qualquer alteração ao texto bíblico, alguma versão, alguma palavra, alguma coisa, isso tem pouco resultado prático, né? O resultado prático maior é a gente poder pegar esse livro, seja da versão que for, e aplicar isso para a nossa vida, viver aquilo ali de forma coerente. Isso com certeza vai gerar um resultado muito mais profundo, muito mais transformador do que qualquer discussão teológica. Eu gostaria de comentar também a respeito desse tema ainda, que eu acho que a gente explorou bem, né, as dificuldades, até porque isso aqui não é um programa apenas sobre traduções e versões de Bíblia, né? Mas para que proteger a Bíblia, assim? Eu queria deixar essa provocação também para a gente discutir um pouco. Proteger de quê? É ameaça, assim, eu confesso que se eu for na editora Paulinas, ou se eu for na Assembleia de Deus, nas lojas assembleianas ou adventistas, as que eu já entrei, né, eu já entrei nessas lojas, e eu vejo dezenas de versões da Bíblia, e assim, eu confesso que eu não lembro de ter visto uma versão cuja tradução deve ter em algum canto, com certeza deve ter, mas nunca ouvi falar de uma versão da Bíblia adulterada ou cujo texto tenha sido, sei lá, estrupiado bastante para virar outra coisa, tá? Então, eh, isso, nesse sentido de essa adulteração da Bíblia. E se alguém quiser fazer uma Bíblia maluca e tal, aí e aí, por que a pessoa não pode fazer isso, assim? Nem direito autoral ninguém paga pela Bíblia, na verdade você paga direito autoral pelas traduções do texto bíblico, né. Obviamente alguém teve o trabalho de fazer a tradução, de, né, fazer a formatação, toda a editoração, mas o texto em si, ele não tem dono. Então, a primeira provocação que eu queria deixar assim,
estamos protegendo a Bíblia de quê? Assim, qual é essa ameaça que essa versão da Bíblia está sofrendo para algumas pessoas estarem preocupadas com esse ataque ao texto? E é isso, assim, eu queria deixar essa provocação aqui. O que é que vocês acham disso? Eu pessoalmente gostei bastante e eu tenho algumas respostas diretas a essa sua pergunta. Eu acho que é um terreno até meio perigoso, mas eu vou tentar caminhar nele. A primeira delas é que há movimentos hoje que propõem uma espécie de Bíblia politicamente correta, né? Adaptar o texto bíblico às situações que existem hoje, a visões de mundo que existem hoje, na qual você extirparia da Bíblia ou amenizaria, mudaria a forma de estar apresentado pontos da Bíblia que condenam determinados tipos de comportamentos contemporâneos, são tidos como condenáveis em determinados trechos de alguns textos. Há grupos que entendem que essa alteração seria algo diabólico, algo que chancelaria comportamentos condenados pelas versões tidas como tradicionais, canônicas e tal da Bíblia. Então, de certa forma, um outro seria uma ideia de uma atualização do texto bíblico à realidade social que nós vivemos hoje, considerando os séculos que se passaram e a mudança na visão comportamental, uma coisa tipicamente comportamental. Beleza, entendo a ideia de se defender isso daí, só que aí a gente entra num ponto, eu queria abordar o outro lado disso também, né? A ideia de se acrescentar coisas. Nós, como adventistas, somos muito acusados, né, de que a gente diviniza Ellen White, que o Espírito de Profecia é colocado como um acréscimo na Bíblia, que tem coisa que a gente tem como ponto doutrinário que não estão na Bíblia. Os mormons também são muito atacados por isso, né, em função do Anjo Moroni lá, do livro e tal. Enfim, o lado do acréscimo também é um outro ponto do qual os defensores desse ponto de vista atacam. Só que entra um ponto de vista que eu queria nem entrar dessa defesa do que é acréscimo, do que não é, do que é remover, do que não é. É o aspecto do livre-arbítrio, da individualidade da fé, de que nós todos conversamos aqui hoje sobre a Bíblia porque nós temos em comum que nós temos a Bíblia como uma regra de fé para nós. Para muitas pessoas, a Bíblia não é uma regra de fé, não é um livro que é uma regra de conduta e tal, e as pessoas vivem como se a Bíblia simplesmente não existisse. E é um direito que elas têm, e a gente optou por esse caminho porque nós entendemos ser algo melhor e adaptável para nós. E se alguém entender que um livro adaptado para uma forma politicamente correta ou extirpada de pontos que incomodam determinada situação é o ideal para ela tem o direito de viver dessa forma. O que ela não tem o direito de viver é se ela colocar, acrescentar alguma coisa. Agora eu tenho o direito de sair matando quem eu quiser, por exemplo. Ela vai entrar em conflito com o direito das outras pessoas, com o direito à vida, enfim. Então acho que a gente tem que entender também o aspecto do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a condicionar a sua vida ao que está escrito na Bíblia. Nós entendemos a Bíblia como uma verdade universal, um plano de salvação que vem desde antes da existência da Terra, enfim, e que isso envolve uma decisão com consequências eternas, mas é um entendimento que nós temos e que as outras pessoas têm todo o direito de não ter, né? Então esse ponto do livre-arbítrio ele é muito importante, isso que você colocou, como de onde é que vem a ameaça, qual que é a ameaça, muito interessante esse ponto da gente poder entender isso, porque essa ameaça, ela pode ser algo que não é uma ameaça, porque eu tenho a minha crença consolidada no formato que a Bíblia tem hoje, nas verdades que estão ali, e se alguém publicar um livro que tira alguma coisa que está ali, o que que isso vai afetar para mim, que já tenho isso consolidado? Isso pode trazer outros adeptos de outra forma que não viriam para a minha forma de entender a Bíblia? Ok, pode ser, mas isso não vai gerar uma ameaça para o que eu já entendo daquilo ali, entendeu? Então eu acho que nesse ponto que você levantou é muito, muito importante mesmo a gente poder entender o que é que realmente configura uma ameaça mesmo, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, que a Bíblia foi combatida, foi queimada, foi perseguida durante séculos e séculos e ela está aí, ela resistiu. Então a gente também tem um texto bíblico que a gente utiliza muito, né, nas nossas análises e tal, que é a questão de deixar que o tempo demonstre se aquilo vem de Deus ou não, né? Jogar aquilo à luz e ao testemunho do que aquilo vai trazer para analisarmos o resultado daquilo. E se essas perseguições essas ameaças que nós podemos perceber hoje que forem reais, elas vão trazer algum efeito. Mas se não forem, não vai acontecer nada, porque assim, o livre-arbítrio das pessoas vai continuar por aí, e essa questão ela não vai gerar impacto onde esse impacto não vai existir, não vai ser aceito, né? E por outro lado, esse tipo de adaptação da Bíblia sendo feita ou não, nós vamos ter pessoas vivendo de acordo com
com esses princípios ou não princípios, né, ou essa forma diferente de ver princípios de conduta, etc e tal. Então acho que é interessante a gente poder entender essa coisa mais ampla, e aí a gente vai perceber o que é que realmente vai se configurar como uma ameaça ou não, ou vai ser apenas como lá no nos moinhos de vento, né, lá do Dom Quixote, né. Às vezes a gente tem lutado contra muitos moinhos de vento por aí, achando que são grandes inimigos e que na verdade não são. Isso que o homem, o Edinato falou aí, claro, para mim fica muito forte, sabe? A diversidade, ela faz parte da história da Bíblia. Até mesmo na questão de que se você pegar aqui a, a distância, né, temporal de Moisés até João, Paulo, essas coisas, já percebe que a diversidade, ela, além de fazer parte da história, ela é importante para a Bíblia. Eu entendo igual eu falei, né, eu entendo a ideia inicial de proibir a alteração dos textos da Bíblia, talvez naquela ideia, assim, de vamos proibir que alguém um dia apareça com a Bíblia e fala assim: "Olha, essa é a verdadeira Bíblia, né, a Bíblia que o Papa escondeu de todo mundo, a Bíblia que o seu pastor não quer que você saiba", e todas as situações. Mas além disso não resolver, porque uma prova para mim que isso não resolveria, é você perceber o quanto eu posso dar exemplos aqui das denominações protestantes que eu conheço, né, adventistas e outras, pessoas às vezes na igreja que só aceitam tal versão. Não, para mim tem que ser a versão que vem do Textus Receptus, porque ela é mais especial, e aí eu não aceito nenhuma nova, não pode ser a Nova Almeida atualizada, porque ela usa outras coisas. Já se fosse, já tem essas situações. E essa diversidade, ela também nos chama a lembrar de 2 coisas aí que eu complemento daquilo que o Romeu falou. É a ideia de que, sinceramente, grande parte das pessoas nem leem a Bíblia. Quantas vezes eu já não conversei com pessoas que falavam assim: "Ah, não, mas isso aqui eu sigo porque está na Bíblia". Aí eu pego a Bíblia, mostro para ela e ela descobre que, na verdade, aquilo que ela falou não está na Bíblia, ou então é diferente da Bíblia, porque ela acreditou em alguém que passou por aquilo. E também lembrarmos da importância de estudar, de comparar versões, de entender o contexto. Isso que o Romeu falou, né, que pode aparecer uma nova Bíblia, para ele não vai fazer diferença, porque o Romeu estuda, porque o Ednardo estuda. Se você é uma pessoa que está esperando qualquer pessoa vem aqui e fala para você, você é um barco que está dependendo do vento. Isso é mais um fortalecimento para nós entendermos a importância de estudar a Bíblia. Nós estamos aí já nos finalmente aqui, né, nos minutos finais, e eu gostaria de, como a gente não pode aqui, né, conversar aqui por horas, né, eu gostaria de passar aqui para o Rômulo e depois para o Edinardo, para que vocês passem isso, a sua reflexão, o seu encerramento, a sua ideia que você gostaria de deixar aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, a gente chega à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é cuidada pelo próprio Deus e ela não precisa do meu cuidado, do seu cuidado, do cuidado do Estado brasileiro, do Estado americano, de Estado nenhum. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus, simplesmente porque ela é a palavra de Deus. Em qualquer das suas formas, nós podemos discutir versões, idiomas, cânones, um bocado de coisa. Mas, como eu já disse aqui, no final das contas, o que realmente importa e faz a diferença é a atuação desse livro sagrado e sobrenatural na vida do ser humano. E isso é inquestionável. Você pode colocar uma pessoa para ler Shakespeare, Cervantes, Machado de Assis, Guimarães Rosa, e depois você coloca ela para ler a Bíblia. A transformação é incomparável. Eu não conheço ninguém que teve a sua vida mudada, convertida, transformada por, né,
praticamente nenhuma das grandes obras da literatura. A gente tem grandes inspirações, tem muita coisa muito bacana escrita por aí, mas a Bíblia, ela tem resultados práticos na vida das pessoas e esses resultados são inquestionáveis. Eles não precisam da nossa defesa. Nós não precisamos de leis humanas, nós não precisamos da atuação de governos, até porque a Bíblia nunca precisou disso para enfrentar os muitos inimigos que ela já teve no decorrer dos séculos e milênios da história humana. E eu creio que assim vai continuar, porque nós estamos diante de um livro guiado por uma autoridade que está acima de qualquer outra, por algo que é soberano e que vai guiando os caminhos, independente da nossa vontade, independente do que nós possamos nos mobilizar para fazer. Então, que a gente possa entender o valor desse livro tão especial, tão maravilhoso, né? A gente falou tantas coisas aqui hoje, que no final das contas o que fica para nós é o que está existindo de resultado prático, de atuação prática, de coerência da atuação de Deus na nossa vida por meio da palavra dele. E que isso seja realmente algo significativo para nós. Se isso acontecer, esse podcast vai ter valido a pena. É isso aí. Amém, pelas palavras aí do Rômulo. E vou pegar aqui uma palavra que foi falada pelos colegas aqui pouco tempo atrás. A melhor maneira da gente proteger a Bíblia, né, esse texto maravilhoso, é no coração e é lendo ele, né? Eu posso falar que eu já li a Bíblia mais ou menos 10 vezes. Eu tenho procurado sempre ler numa tradução diferente. Já li a católica, já li a linguagem de hoje, a clássica Almeida dos protestantes, e eu tenho procurado sempre ler uma Bíblia de versão diferente e para conhecer esses textos, conhecer um pouco da história dela, tá certo? E como foi falado, é guardar no coração, é lê-la bastante, tá? Esse é o lugar que ele tem que estar bem guardadinho, bem protegida. E a gente, quando tem essas preocupações, parece que a gente esquece que quem cuidou da palavra ao longo dos séculos foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus quem cuidou dela. Então, conhecendo o Deus que eu conheço, graças a Deus que Ele me ama, eu não tenho nenhum medo do que vai acontecer com a palavra. Meu medo era não ser lida, meu medo era não ser atualizada, meu medo era ela não fazer mais significado para minha filha, que tem 7 anos. Eu tenho medo que ela não tenha mais sentido para que não seja legível para minha mãe, que tem 80, tá? Eu tenho medo é que essa Bíblia não faça sentido para mim, tá? Então eu entendo que cada geração precisa sim de um texto atualizado, não porque a palavra de Deus mudou, mas porque a minha linguagem muda, tá certo? E é isso. E eu também não tenho medo do que vão fazer com a palavra, contanto que ela seja consumida e lida pela gente. Amém aí pelas falas aí do Ednardo e do Romeu. E eu gostaria de terminar lendo um texto da Bíblia que eu acho interessante aí pelo que a gente está lendo, e até para não perder aí o tema, eu vou ler ele em 2 versões. Eu vou ler aqui então Atos capítulo 17, né, no verso 11, na Almeida Corrigida Fiel, e diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. E na Nova Versão Internacional diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Que essa possa ser uma realidade na nossa vida. Busque aprender mais na Bíblia. Que tal você agora começar a ver essas versões que você tem da Bíblia, e ler, ver a história dessa versão, como as pessoas estudaram, quais são os manuscritos que ela utilizou para fortalecer mais ainda a sua vida com Deus. E como o Dinado e Romeu falou, mas a principal é que você coloque tudo isso na sua vida, que você coloque ela em prática. Que Deus abençoe a todos aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, e continue nos escutando aqui, tanto no YouTube, Spotify e em outros lugares. Até mais, até um próximo episódio. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento,
Faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.